Amém, amém. Vamos iniciar o culto. Hoje o pessoal talvez chegue ainda, né? O pessoal que está viajando. Mas devemos interceder, né? Para que tudo corra bem e que possam chegar em segurança, né? Vamos iniciar orando ao Senhor, falando com o nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, porque podemos nos reunir na Tua casa para adorar o Teu nome, para exaltá-lo, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos dado a saúde, aquele que nos tem dado vida, que tem aberto os caminhos, ó Deus, tem aberto as portas para cada um de nós. Por isso estamos aqui, ó Deus, hoje com o coração agradecido, te louvando, querendo te adorar, te servir. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos tocar nessa noite, possa falar conosco conforme, Senhor, as nossas necessidades. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos tocando, que o Senhor esteja agindo no nosso meio, porque o culto só faz sentido na Tua presença e debaixo da Tua graça. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, vamos louvar a Deus, vamos cantar, exaltar o nome do nosso Senhor. Nós estamos num final de ano, não digo atípico, porque todo final de ano é mais complicado, né, com relação à participação, mas não devemos nos esquecer que no dia 19 temos o nosso encerramento do ano e a cantata, né, que teremos que ensaiar provavelmente na sexta-feira, né? Então reservem a sexta para vir aqui para nós podermos colocar em ordem, porque nos últimos sábados sempre houveram compromissos, né? E não conseguimos reunir todas as pessoas. Vamos cantar essa canção. A sombra de tuas palavras descansa a minha alma. Tua palavra descansa minha alma.
Amém. Tem momentos na vida da gente que a gente tem que ficar só olhando para a palavra, para as promessas de Deus, né? Quando olhamos as circunstâncias, nós ficamos como Pedro, que queria, mediante a palavra do Senhor, andar sobre as águas, mas olhou os ventos, olhou o mar agitado, e quando ele desviou os olhos do Senhor, ele começou a afundar, e ele fez a mais curta oração que alguém pode fazer, né? De socorro, e o Senhor o livrou. Então, quando cantamos que vivemos à sombra da palavra, significa isso, que existem momentos que ficamos firmados, tão somente nas promessas de Deus. Vamos cantar ao único que é digno de receber. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o teu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Viemos ao Senhor, alguém que é digno de louvor. Recebemos o O pastor Lutonda era para estar conosco hoje, mas quando eu percebi que muitos irmãos não estariam, viajariam, né? Nós conversamos com ele e ele virá então em janeiro, porque hoje dia 5 temos culto no dia 12 e o último culto dia 19, quando teremos a nossa ceia e a revelação dos amigos secretos, e espero que todos estejam, que não viajem, né? E que estejamos aqui para louvar, adorar a Deus e encerrarmos então esse ano de 2021. E temos muito que agradecer, né? No ano de 2021. Por que nós temos que agradecer ao Senhor? Alguém falou aí. Estamos vivos, né?
uma pandemia terrível atingindo o mundo todo, e com a graça de Deus, todas as famílias da igreja foram cuidadas e preservadas por Deus, né? Eu me lembro no início da pandemia, quando eu senti no meu coração que Deus estava falando que todos os do barco, isto é, da igreja, desse barco, seriam poupados, assim como aconteceu no caso do apóstolo Paulo, quando o barco ia naufragar, e Deus falou, todos serão cuidados. E eu me lembro que numa quarta-feira eu falei, olha, todos serão cuidados, né? Nós perdemos uma pessoa, mas não para o Covid. Temos o caso da irmã Dilma, né? A Dilma, que morreu com problemas cardíacos, e aprove a Deus então levá-la, né? Mas no contexto dessa pandemia, Deus tem cuidado de nós todos, cuidado dos nossos idosos, cuidado de cada família da igreja, e eu reputo isso à graça e à proteção do Senhor nosso Deus. Temos muito que agradecer a Deus, e é importante que a igreja tenha esse coração grato diante de Deus, reconhecendo que foi a mão do Senhor que cuidou de cada um de nós. Então gravem, né? Sexta-feira, pode, Carlos, sexta, para nós prepararmos então a nossa cantata de Natal. E já que no sábado tem outra atividade, né? Os sábados que nós marcamos para os ensaios, todos os sábados estavam então comprometidos com outras atividades. Vamos fazer então na sexta-feira. Vamos cantar mais uma canção, em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor, te adoramos.
irmãos podem descer e nós vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 3. Efésios capítulo 3. E eu começo com uma pergunta aos irmãos, né? Os irmãos podem me responder. Jesus veio para nos salvar. Salvar do quê? Nos salvar, né? A palavra salvação na Bíblia, ela tem também um significado de cura, né? De cura, curar. A Bíblia diz assim, se houver alguém enfermo em casa, chame os presbíteros da igreja, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Em algumas traduções está assim. Em outras traduções está a oração da fé curará, ou vai sarar o enfermo. Mas a palavra é a mesma. Então, a palavra salvar, ela é traduzida conforme o contexto, não é? Quando Jesus cura, o contexto daquela palavra é curar, trazer saúde. Quando há uma salvação espiritual, é o contexto que diz como que nós devemos traduzir aquela palavra, né? Porque devido ao fato de ser a mesma palavra, há uma artimanha hoje, porque as pessoas não sabem mais do que estão sendo salvas. Não sei se os irmãos já perceberam isso, né? Alguns imaginam que vão para a igreja e cultuam a Deus porque Jesus veio salvá-los da pobreza, né? Isto é, arrancá-lo da miséria e colocá-lo num patamar diferenciado. Alguns acreditam que Jesus veio salvar no sentido de que veio curar o indivíduo da sua enfermidade. E muitas vezes jogam com essa palavrinha que tem esses dois significados, usando um pelo outro. Existem seitas que se aproveitam disso, né? Por exemplo, vamos falar o português, claro, do que Jesus veio nos salvar? Da condenação eterna. Jesus veio nos salvar do inferno. E nós merecíamos o inferno por quê? Porque somos pecadores, desobedecemos a Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala do inferno como lugar de tormento. E um tormento eterno. Nós estamos hoje numa sociedade que não se fala do inferno, né? E inclusive algumas seitas dizem que o inferno nem existe. Dentre os adventistas, nós seremos salvos. Ou a pessoa que for salva vai para o céu, para a presença de Deus, e a pessoa que não for salva, ela desaparece, some, vira fumacinha. Não existe condenação eterna e não existe inferno para essa seita e para algumas outras seitas também. Mas quando Jesus veio salvar, ele veio salvar o homem porque o homem, a humanidade toda tinha desobedecido a Deus, e Deus, sendo justo, deveria punir toda a humanidade e punir eternamente. Daí Jesus veio como nosso substituto. Ele pagou o preço que era para nós pagarmos, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então Jesus, ele não veio para nos salvar das enfermidades. Jesus, ele não veio
para nos salvar da pobreza. Jesus veio para nos salvar da morte eterna, da condenação eterna. E Deus, no seu amor, Ele fez todo um projeto para salvar a humanidade, para salvar o homem, para salvar cada um de nós. Então é muito importante que nós entendamos que nós somos salvos do inferno. Nós somos salvos de uma eternidade sem Deus e sem salvação, e de tormento e de sofrimento. E nós precisamos entender também que quando pregamos o Evangelho, nós não pregamos o Evangelho para livrar a pessoa da doença, nós não pregamos o Evangelho para livrar a pessoa da pobreza, nós não pregamos o Evangelho para que a pessoa reestruture a sua família. Tudo isso pode vir junto, mas a essência é que Jesus morreu por nós para nos livrar da condenação eterna. A Bíblia fala de um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E Jesus constantemente falava do castigo eterno. O apóstolo Paulo, ele escreve um livro todo para nos falar sobre a salvação que temos em Cristo Jesus. Então nós vamos ler em Efésios a compreensão de Paulo a respeito da doutrina da salvação. O que significa salvação e como que nós devemos entendê-la como povo de Deus. Isto é, não podemos baratear a salvação que foi conquistada por Jesus. Então nós vamos agora ver um pouquinho do que significa a nossa salvação. O que aconteceu conosco e por isso nós somos salvos por Cristo Jesus. Capítulo 1, então, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele começa a falar agora sobre a nossa salvação. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa salvação procede do céu. E cada um que recebeu Jesus como Salvador já é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Segunda coisa que ele diz, como também nos elegeu. O que é eleger? A gente está perto de uma campanha, né? O que é eleger, Carlos? Oi? Fala um pouco mais alto que o pastor já está meio surdinho, assim, devido à idade. Você não sabe. Eleger, o que é eleger? Escolher. Quando a gente vai numa eleição lá, é Bolsonaro, é Lula, é Moro, é Ciro, é uma escolha. E biblicamente, essa palavra no sentido teológico, diz assim que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Existe uma eleição, a doutrina da eleição. Deus escolheu a Margarida, Deus escolheu o Jailton, acertei, não? Deus escolheu a Gisele, Deus nos escolheu. Às vezes nós imaginamos, por que nós estamos aqui? Por que nós não estamos lá no mundo? Por que nós não estamos lá no boteco? Por que nós não estamos atolados numa seita por esse mundo? Por quê? Porque Deus fez uma escolha. Ele nos olhou lá desde a eternidade, antes da fundação do mundo.
Ele sabia que haveria um Carlos. Escolheu. Escolheu para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A escolha de Deus, Paulo está falando sobre a salvação aqui. A escolha de Deus se deu lá na eternidade. Por isso que a Bíblia diz, ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. E diz assim, nos predestinou para filhos. É o que está escrito. Tem gente que pega essa parte da Bíblia, não prega sobre isso, rasga e não acredita nessa ideia da predestinação, né? Deus nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou para filhos. Filhos como? Por adoção. Porque antes nós estávamos distanciados e Ele nos adotou no mundo corrompido, nos arrancou das trevas, nos tirou das mãos do inimigo e nos colocou numa nova condição. Agora somos filhos. Olha algumas palavras que nós já encontramos aqui no entendimento de Paulo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos e nos adotou. Sabe quando Ele faz a obra completa? Essa é a situação daquele que um dia teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para louvor da sua glória, ou da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Antes nós não agradávamos a Deus. Agora Deus nos escolhe lá do mundo e faz de nós agradáveis para o Pai, no amado que é Jesus. É a nossa situação. A Bíblia diz, quando fala sobre a questão da predestinação e da adoção, usa a figura do faraó, né? O que aconteceu lá no Egito? Deus... O que Deus fez com o faraó? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó, para que o faraó não deixasse o povo de Deus ir. Deus endureceu aquele coração. E o faraó disse não. E Deus manda as pragas no Egito. E a cada praga o coração do faraó se endurece. Será que Deus é injusto? Quando Ele faz essa escolha, endurece o coração de alguém. E quando Ele olha outro e elege, escolhe, e faz com que esse indivíduo seja adotado na família de Deus e passe a fazer parte do povo de Deus. O exemplo de Faraó é muito importante, sabe por quê? Havia no Egito uma crença pagã, porque os irmãos sabem que os faraós eram feitos múmias quando morriam, né? E havia um costume entre os faraós que era o seguinte: aqueles que preparavam o corpo do faraó para mumificá-lo, eles pegavam o coração do faraó, trabalhavam aquele coração, né? Com produtos para preservar aquele coração. Pegavam aquele coração, colocavam numa balança, pesavam aquele coração, e daí pegavam aquele coração pesado, agora, sabiam, né, quantas gramas tinha aquele coração, colocavam dentro da múmia, e daí sim aquela múmia era colocada nos seus sarcófagos. Porque eles acreditavam que lá na eternidade
a divindade que eles adoravam, que aquele faraó adorava, iria ficar em cima de uma balança, e o coração do faraó iria ficar na outra balança, e se o coração do faraó fosse mais pesado do que a divindade, esse faraó estaria eternamente condenado. E quando lá em Êxodo fala que Deus endureceu o coração de Faraó, em alguns momentos aparece também essa expressão que Deus pesou o coração do Faraó. Então, antes de endurecer o coração do Faraó, ele pesou o coração do Faraó. O que significa isso? Significa que antes Deus teve o discernimento de como era aquele coração, para então usá-lo no seu propósito, para que a sua mão se manifestasse no Egito, naquelas pragas. E quando Deus escolhe, eu creio que Ele faz a mesma coisa, Ele pesa o nosso coração. Ele pesa a nossa prontidão em ouvir o Senhor. Ele pesa a nossa prontidão em fazer a vontade de Deus. Ele pesa a nossa prontidão em ser obedientes ao Senhor. E então Ele determina o nosso caminho. E tem muita gente que quando for pesado pelo Senhor, será encontrado em falta. Por isso que quando fala que Deus nos predestinou e nos escolheu, não tira de nós a responsabilidade individual e pessoal diante de Deus. Porque muitas vezes Deus pesa o nosso coração e Ele próprio se endurece a nós, porque nós somos pessoas que não querem, que já escolheram não agradar a Deus. Paulo ele continua dizendo, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então os irmãos percebem que Deus, nós fomos abençoados, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados, nós fomos adotados, e agora nós fomos redimidos, e houve a remissão das nossas ofensas, pela sua graça. Tudo isso Deus fez por nós. E diz ainda, e nos fez abundar, e fez abundar para conosco a sabedoria e a prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. É interessante isso. Há um conselho da Santíssima Trindade, desde lá da eternidade, que olha para nós e nos elege, nos escolhe, nos separa, nos adota, nos abençoa, nos livra do pecado, nos limpa, nos redime e nos coloca como filhos e numa nova condição. Essa é a salvação, porque aprove a Deus tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Cada um de nós somos um milagre. Uma vez houve uma rebelião no céu, né? E os demônios, ou os anjos caídos, se rebelaram, né, contra Deus, caíram, viraram o que hoje nós chamamos de espíritos malignos. E na terra e no Éden o homem se rebelou, se afastou de Deus. E então nós temos o quê? Uma rebelião no céu, uma rebelião na terra, e a natureza toda convulsionou. Por isso que começaram a nascer espinhos e abrolhos, e todo o universo entrou em parafuso, por causa da rebelião, por causa do pecado. E o Pai, Ele resolveu, através de Cristo, voltar a congregar
todas essas coisas. Isto é, fazer justiça para com os espíritos caídos, restaurar o homem caído, reconstruir a natureza caída em Cristo, reconciliando nele todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E diz assim a palavra: nele, isto é, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É uma coisa complexa, né, irmãos? Paulo diz assim que, sabe todas essas coisas difíceis que nós falamos agora, né, de predestinação, de eleição, de ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, de termos sido feitos filhos por adoção, de termos sido agregados à família de Deus. Sabe como é que é o nome disso? Evangelho. E Paulo está dizendo que em quem também vós estáis depois que vocês ouviram isso e tendo crido. Eu quero saber uma coisa: quantos aqui ouviram tudo isso antes de dizer eu creio, eu recebo Jesus como Salvador? Porque é tão difícil pregar isso daqui, né? A maior parte dos crentes nunca ouviram isso. A maior parte dos crentes sente arrepio quando se fala em eleição, escolha. A maior parte dos crentes fica horrorizado quando se fala de predestinação. A maior parte dos crentes fica horrorizado quando se diz que nós já somos abençoados em Cristo, com todas as bênçãos celestiais, e que Deus vai fazer todas essas coisas convergirem no Filho. Mas Paulo está dizendo que é só depois que nós ouvimos isto e cremos, é que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E isso para mim é terrível, porque me faz entender que o Evangelho não tem sido pregado. Se este é o Evangelho, os irmãos acreditam que ele tem sido pregado? Como que tem sido pregado o Evangelho? Você está doente? Venha que eu vou orar por você. Ah, você está padecendo necessidade? Venha que eu vou orar por você. Ah, você está com dificuldades com a família? Venha que eu vou orar por você. E é muito bom orar pelas pessoas. Mas se você não falar que o homem está perdido, que Deus escolheu na sua soberania, que o homem faz parte de um plano de Deus para convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Se não for desperto no indivíduo o mistério da graça de Deus no interior do seu coração, significa que ele ainda não ouviu o Evangelho da graça de Deus. E a Bíblia diz que quando nós ouvimos e nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor. O que é penhor? Quem faz negócio sabe o que é penhor, né? Por exemplo, se eu penhorar minha casa, como é que é isso? Eu quero fazer um empréstimo e dou a minha casa como garantia, certo? Isso é penhorar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo
é o penhor. Ele nos é dado como garantia do quê? Da nossa redenção eterna, para louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor para quem ouviu esse evangelho. E Paulo ele continua dizendo: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Paulo está dizendo assim: olha, esse é o evangelho, e agora eu estou orando por vocês. E olha que Paulo estava preso, para que Deus concedesse para a igreja o espírito de sabedoria e de revelação, para que pudessem compreender, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Será que todos os crentes sabem a esperança da sua vocação, do seu chamado? E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Os irmãos estão entendendo o tamanho da salvação que nós temos? E que de repente ela foi reduzida a pessoa fazer uma declaraçãozinha qualquer, né? Paulo está dizendo: eu estou orando para que vocês entendam, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para compreender tudo isso. Compreender também qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A minha preocupação é que Paulo, quando pregava, ele pregava esse evangelho da graça de Deus. E por isso, lá no capítulo 3, então, ele ora pela igreja. Paulo, no capítulo 3, ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Será que Paulo era muito aceito lá pela sua população? Não, ele é prisioneiro. Prisioneiro por Jesus Cristo. Ele escreve da cadeia, ele estava preso por causa da mensagem que ele pregava. E diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes
podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Eu queria que os irmãos pegassem essa parte, porque Paulo ele começa a descrever o que significa nós sermos salvos. E daí ele pega e diz assim: por esta causa, isto é, devido a tudo isso que eu escrevi, é que eu quero que vocês entendam qual como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Isto é, muitas vezes nós não compreendemos a dimensão da nossa salvação. E é isso que Paulo tenta explicar no livro de Efésios, o que significa ser salvo por Cristo Jesus. Num segundo momento, ele fala também: por esta causa, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isto é, por causa do quê? Por causa daquilo que ele tinha escrito há pouco, revelando o que significa a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Por esta causa, ele faz toda essa narração do capítulo 1, do capítulo 2. No capítulo 2 ele diz assim: e vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. E ele vai descrevendo o tamanho da nossa salvação. E daí ele diz: é por essa causa, é por isso, é por esse motivo que eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios, se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus, é por esta causa. Ele também se refere ao mistério, como me foi este mistério manifesto pela revelação. Tudo aquilo que ele escreve lá no capítulo 1 é o mistério de Deus, revelado aos homens. Ele diz: como antes um pouco vos escrevi, é aquilo que ele escreveu agora há pouco, no capítulo 1. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aquele é o mistério de Cristo. E ele escreve o mistério de Cristo. E eu tenho algo para dizer para os irmãos, muito difícil. Quem não compreende o mistério de Cristo está perdido. Porque não entendeu ainda a dimensão da salvação. Por isso que nós iniciamos esse culto perguntando do que nós fomos salvos. Isto é, a nossa salvação é tão grandiosa e nos livra da mão pesada da justiça de Deus e nos livra da condenação eterna e do inferno. E para que nós compreendêssemos, Paulo então, ele começa a orar mais especificamente pela igreja. E eu quero só frisar, para que nós possamos compreender tudo isso, o que Paulo pediu na sua oração. Ele volta a dizer: por causa disto. Paulo está muito preocupado com o entendimento da igreja em relação à doutrina da salvação. E ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A gente não pode se esquecer que nós fazemos parte de uma família que está aqui na terra, mas que é a mesma família que está lá no céu. Nós fazemos parte do mesmo povo. E ele pede o seguinte: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo ele já parte do pressuposto que se alguém entendeu e recebeu, já tem o Espírito Santo dentro. Então ele pede que o indivíduo seja corroborado com poder pelo Espírito Santo no espírito do homem.
O povo de Deus que está marchando pela terra, hoje chamado igreja, tem o Espírito Santo morando dentro de si, e o espírito do homem é corroborado, fortalecido com poder, algo interior e algo que transborda e que vai para o entendimento, que vai para o comportamento, que vai para o estilo de vida. O segundo pedido de Paulo é para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Sabe o que é Cristo habitando pela fé os nossos corações? Quando Cristo habita o nosso coração, Ele mora no nosso coração, Ele transforma do jeito que Ele quer, porque Ele é dono do nosso coração. E diz a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Sabe tudo aquilo que nós lemos no primeiro capítulo? Aquilo lá é a revelação da largura, da altura, do comprimento e da profundidade do amor do Senhor por nós. Se nós não entendermos aquilo, significa que nós ainda não entendemos nada. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O amor do Senhor é maior do que nós podemos compreender. Mas quem tem Jesus tem um vislumbre da grandiosidade desse amor, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse escrito de Paulo, ele é de uma profundidade, quando ele destaca minuciosamente o mistério de Deus e o que significa ser salvo, a tal ponto que, quando na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, no capítulo 2, chegaram os falsos apóstolos, o que a igreja de Éfeso fez? Ela estranhou aquela mensagem. E tendo estranhado aquela mensagem, ela colocou à prova aqueles indivíduos que se diziam apóstolos e os achou mentirosos. Porque você tem que pesar a mensagem da salvação e aquilo que é pregado. Se não houver consonância, aquele que prega é mentiroso. Nós estamos agora no Brasil, o Brasil está muito feliz, né? Porque nós temos agora um ministro do Supremo Tribunal Federal que é pastor evangélico, e daí o povo está dizendo, olha, os evangélicos são uma força muito grande no Brasil, porque já somos 40%, significa que podemos decidir qualquer eleição. Porém, existe um abismo entre se dizer evangélico e compreender o evangelho da graça de Deus. Porque ser evangélico não é só ser participante de uma denominação. Ser verdadeiramente evangélico é ter compreendido o mistério de Deus. Porque daí, aquilo que Paulo pediu vai acontecer. A gente vai ter a mente de Cristo, nós vamos ter o entendimento de Cristo, nós vamos ter a percepção de Cristo, os olhos do nosso entendimento serão iluminados para as tomadas de decisão. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura e vive de uma forma diferente. Que nós possamos
nos aprofundar no mistério de Cristo, revelado por Paulo, pelo qual ele era preso, quando ele andava pelo mundo, para anunciar essa graça tão profunda. Que o povo de Deus saiba a altura, o comprimento, a largura e a profundidade, isto é, que tenha a compreensão total daquilo que Jesus fez para nos salvar e daquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o mistério de Cristo, o Evangelho da Graça, se encontra acessível a qualquer pessoa que abra o coração para entender. Mas sabemos que a compreensão desse Evangelho depende do milagre do Espírito Santo que ilumina os olhos do nosso entendimento. Pedimos então essa compreensão para cada um, ó Deus, e que possamos desfrutar dessa graça. Obrigado pela tão grande salvação que o Senhor operou por nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor que vem aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção. E se alguém veio preparado para o momento de entrega de dízimos e ofertas, poderá consagrar ao Senhor. Preciso de ti, preciso do teu amor. Amém. Então, lembrando, no próximo domingo, dia 12, teremos a ceia do Senhor, será a última ceia do ano, né? Depois, no outro domingo, dia 19, último culto, cada um vai trazer um prato diferente e nós teremos a comemoração de Natal, dia 19, sempre às 18 horas, né? Essa semana, então, na sexta-feira, ensaio, certo? E pastor Lutonda, que viria, seria hoje seria o dia dele estar aqui, devido ao fato dos irmãos estarem, muitos irmãos, né, que conhecem ele, queriam estar juntos, não poderem estar, nós
transferimos então para o começo do ano, assim que retomarmos as atividades da igreja, nós iremos convidar o pastor Lutunda para estar aqui conosco. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos pedir a Tua proteção sobre o Teu povo durante essa semana que inicia-se, os cuidados do Senhor. Queremos Te louvar pela proteção que o Senhor já tem dado a cada um. Agora, diante dessa nova cepa, ó Deus, que estão divulgando, que o Senhor esteja guardando cada um, ó Deus, cada familiar, cada filho, cada neto, cada pessoa, ó Deus, cada casa, cada lar. Pedimos que o Senhor se faça como um muro de fogo, a nos proteger de todos os perigos, ó Deus. Peço a Tua bênção no trânsito, peço a Sua bênção em relação à violência urbana, peço a sabedoria e o entendimento para os estudos, para o trabalho, que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um, ó Deus, e que, assim como o apóstolo Paulo orou ali na igreja de Éfeso, pela igreja de Éfeso, que também os olhos do entendimento de cada um possa ser cada dia maior para a compreensão do Teu mistério, da Tua graça, da Tua salvação. Nós Te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, dê um abraço aí no seu irmão.